estava nessa coisa da palavra divulgar? O que aconteceu? Eu não tinha lembrado de gravar e lembrei agora, mas vamos fingir que tá tudo certo. Vamos pular isso e vamos embora. Tá, vamos pular. Mas, então, aí, como é que foi isso? O que mudou para você, né? Ser uma autora publicada, com livro, com corpo, uma materialidade na mão, né? Vocês sabem, meu processo foi difícil, né? Então, assim, eu fugia, né? E eu sempre levava, assim, na brincadeira, né? Mesmo quando eu fazia leitura afetiva com o Edu, às vezes eu via, assim, que ele ficava meio nervoso comigo, porque eu levava na brincadeira, né? Então, ele ia falando e andando pela casa, e fumava, e fazia um cafezinho, e ele querendo ler, e eu não sentava, até que ele falava, você pode sentar um pouquinho, lembra, Edu? Você vai ficar andando, a gente está fazendo uma leitura afetiva. Então, eu levava meio na brincadeira, assim, eu não, até hoje eu não sei muito bem, eu acho que, sei que é medo, mas o medo do que eu não sei. Eu acho que o medo, para mim, ele passava muito pela coisa do íntimo, eu acho que para mim, escrita é uma coisa muito íntima, seja ela uma escrita do eu, seja ela uma ficção científica, ela é íntima, porque ela sempre vai ter algo seu, né? Aquilo saiu de você, né? É como um filho, né? É clichê falar isso, mas é verdade, é como um filho, né? O cara vai olhar e vai falar, poxa, tenha, sabe, o cantinho da boca parece com a mãe, né? Então, enfim. E aí, eu ia levando tal, até que chegou uma hora que o Edu apertou, e, pô, você não vai me mandar as coisas, não sei o quê, começou a pôr prazo, eu trabalho muito sob pressão. E aí, eu falei, bom, tá, eu fui, né? E aí, enfim, passou, entreguei o trabalho para ele, esqueci o livro, tipo. Aí, quando o livro ficou pronto, naquele dia, eu tinha desligado o WhatsApp, desativado o WhatsApp, porque eu tinha que escrever o projeto do doutorado. E por um acaso eu não vi que vocês colocaram no grupo, que o livro chegou. E quando, sei lá, ativei, sei lá como fala isso, o que eu fiz lá, aí tinha a mensagem da G, o livro chegou. Eu falei, que livro? Né? Não foi, G? Aí eu falei, o meu! Foi logo assim, o meu? Tá, olha lá no grupo. Aí eu entrei. E aí, a partir daí, foi uma coisa muito engraçada, porque aí eu consegui distanciar do livro. Eu tive, talvez, uma coisa diferente da Ju, no sentido assim, eu distanciei um pouco do livro, eu já não via mais, assim, a Débora, eu via já uma autora, assim, era como já não fosse mais eu, mas isso que a Ju falou da divulgação, para mim foi muito difícil, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer a divulgação? Assim, eu não vou conseguir fazer de uma maneira séria demais, eu sabia, né? E aí eu tenho uma grande amiga, Eli, que também vai estudar a Maura, no doutorado, e a gente sempre fica conversando, tal, ela fala, porque o que eu vou oferecer para o mundo? Não sou a Clarice, né? Aquelas coisas, tal. E ela, eu não sou o Kafka, né? Porque ela adora o Kafka. Então, enfim. E aí surgiram os videozinhos. Então, assim, aí eu consegui fazer a divulgação desse jeito, né? Mas para mim ainda é um lugar difícil de estar, de falar assim, olha, esse é meu livro. Olha, gente, né? É um livro meu, né? Então, acho que... Mas, óbvio, fiquei muito feliz. E quando eu fui pegar no Edu, aí sim, eu falei, puxa, é o livro, né? Aí a gente se emocionou. E foi ontem, né? Na última hora, né? Detalhe, foi um dia antes do lançamento. A minha amiga Débora, que ela cuida da minha página do Umbigo, né? Aí ela todo dia, cadê o livro? Eu nunca vi uma autora sem livro. Eu falei, eu vou pegar, juro, na sexta-feira. E, Del, os seus vídeos ficaram ótimos, ó, o pessoal que está super comentando, a Flávia perguntando se você escolheu o sapato, afinal.
Ai, eu aí eu... mudei. Eu até pedi desculpa para a Gabi, porque eu escolhi, no final eu fiz uma sandalinha, Flávia. Desculpa, Gabs. E a Carol Jardim aqui perguntando, deu jeito no bigode chinês? Ai, vocês que têm que me dizer, né? A Tatiana me ajudou, mas não sei, vocês que têm que me dizer. E aí, ó, a gente está falando sobre o livro, falando que o livro é um corpo, então eu queria que a gente se aproximasse agora um pouco mais desse corpo de vocês, esse corpo livre, então. E aí, para isso, eu queria que cada uma de vocês lesse um trechinho, lesse um pedacinho do livro de vocês para a gente. E aí eu queria fazer com vocês também aquela mesma brincadeira que eu fiz no último lançamento, né? Eu queria que, depois que a Débora lê, a Ju falasse um pouquinho sobre como esse livro dela, como esse livro te afetou, e vice-versa, aí que a Ju lesse um trecho do livro dela e a Débora falasse um pouquinho de como que essa escrita, como que esse corpo da Ju a afetou. Eu sei que vocês estão com os livros uma da outra há pouco tempo, mas ao mesmo tempo, é claro, o livro é um corpo, né? Então, desde a hora que vocês pegaram aqui a capa, que vocês olharam, que vocês viram o texto e folhearam, vocês já começam a estabelecer essa relação afetiva, a estabelecer essa ponte relacional. Então, eu queria pedir para a Ju começar lendo um trecho do Canto pela Pele. E não esquece de mostrar a capa, mostra ó, essa parte aqui do verso que eu adorei, que ficou com Isso, uma cara sejam de bem pé. vulgares. Vulgarizem-se, por É favor, isso, mostrem Vou abrir tudo. tudo aqui. vulgar. Eu vou Abra abrir tudo. tudo mesmo, porque fica lindo. Foi a minha grande amiga Marcela Riani que fez a capa. Olha, ela se completa. Tô dando para ver. Linda, linda. A gente adorou essa arte. Ela faz em mural, né? Muita coisa em mural, não é isso, Ju? Isso, ela é muralista, faz design de superfície também. E aí ficou lindo nesse livro. E esse pássaro que a gente colocou na capa tem a ver com um dos contos, não é isso, Ju? Com um trecho, né? Que é o Pássaro de Mil Línguas, é isso? O Pássaro de Mil Línguas que você menciona? Então acho que eu vou ler esse, já que você falou disso, eu estava meio na dúvida. Peraí, deixa eu ver Bom, se fica à vontade. Acho que dá. Chama Muda. Estávamos juntas, como sempre era bom. Mas esse dia, a atmosfera do restaurante pinicava, barulho demais, ouvidos demais nos cercando. A conversa seguiu o script habitual. Atualizamos uma a outra sobre nossas vidas cotidianas. Ela me conta sobre a tese que está terminando. Digo sobre o livro que estou escrevendo e o trabalho na editora. Divirto-a com crônicas insólidas da mudança, a saída do meu apartamento para a casa nova. Ri solto. Constato mais uma vez que o cabelo curto é o que lhe moldura melhor. Depois o silêncio. Confortável, bom, mesmo que triste. Nessa hora, mergulhamos no fundo, uma servindo de corda para a outra. Assim é mais fácil se sustentar ali. Pescamos afetos, memórias, dores. Então as coisas importantes, as que precisam de um dizer, começam a ser ditas. Ela me conta um sonho que teve comigo. No sonho eu bato na porta, ela atende. Eu não comento o conforto de sua casa e nem seus hematomas frescos. A descolo do batente e digo, vem. No sonho de Duda, corremos. Atravessando o alarido das 11 horas, desviamos pelo ouvido das motos que escorrem pelo asfalto. Passando pelo bar, os ratos de sempre, ao nos ver em movimento, lançam-se ferozes, dentes em nossos tornozelos. Você me levou a este lugar, ela me diz. Tinha uma muralha de pedras sustentando o céu da noite. Despiu-se. Havia outras, encantos sem palavras. Estavam num círculo, no meio à estrela, 5 pontas afiadas. Eu não entendi e não importava. Então você me pegou de novo pelas mãos. E seu rosto dançava. Eu pisquei, era o seu, mas era o de outras. Me disse, você não precisa mais daquilo. O sonho acabou aí. A garçonete chegou. Quase escuto de novo o barulho do restaurante. Dividimos a conta. Ainda tentei ver por sua pupila meu rosto multiforme, mas lembrei do leite no carro. Preciso ir.
Esbaforida, retornei de vez daquele lugar a que seu simples sonhei contigo havia me lançado. Ela querendo saber o que era aquilo de que não precisava, e eu imaginando este outro rosto que ela viu habitando o meu. Continua? Acho que... Continua. O sonho que foi comigo se enroscou em alguma dobra por detrás do esôfago, para despertar agora, enquanto penso sobre minha mudança e me acovardo. Lanço mão ao meu colar de contas, as deslizo pelos dedos, minha coleção. Algumas ganhei, outras foram enfiadas à força. Muitas eu pedi. Me conta? Verdade que soube fazer dos meus ouvidos terreno hospitaleiro. Sempre gostei de colecionar vozes. Entre o vazio das caixas já despachadas, enrosquei meu dedo na conta de que precisava. Ela me disse. Era uma vez o pássaro de 1000 línguas. Chama assim porque quando o inverno vacila, sai imitar o canto dos outros pássaros, chamando-os, pela lembrança do próprio som, a instaurar a primavera. Me contaram assim, eu sorri em reconhecimento. Não renego este meu ser pássaro ressoante. Não deixo de ouvir os cantos que faltam e de escrever porque a leitura exige que se empenhe a voz. Se escrevo em reentrâncias, é para que o estranho acorde e as vozes vibrem ativas e não vitrolas. Empurro para fazer gargantas pegarem no tranco, a começar pela minha. Oferto minha muda, não a renego, acumulada no rabo, chicote que estala. Mas agora leva, que também já me pesa, e quero enfim habitar a primavera que intento convocar. Postar-me quando possa, naqueles círculos de vozes, no sonho de minha amiga. Não ter o rosto, nem esfolar a cara, mas fazer-me carne, incorporar o máximo de possíveis. Os pássaros de 1000 línguas. E quando o senhor perguntar pelo nome daquela que faz tanto estardalhaço, levanta tanta poeira, escutará. Meu nome é Legião. Ai, que lindo. Esse conto é Lindo. bonito mesmo. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como esse livro, né, essa escrita da Ju te afetou, Canto pela Pele. Está dizendo comigo agora? Com você agora. Bom, eu, como peguei o livro da Ju ontem, primeiro quero dizer assim, que ficou lindo, Ju, lindo, lindo. Mas eu vou ter que ser sincera, eu li, na verdade, até a página 35, porque eu não consegui ler mais do que isso, porque o dia foi movimentado, aquelas coisas, né? E engraçado, porque eu tive um espanto com a escrita da Ju, né? Porque eu não conhecia. E eu me espantei porque ela tem um ritmo, é um ritmo frenético, é uma escrita pesada, né? Assim como eu gosto. E eu conheci a escrita dela dos cursos. E nos cursos eu sentia outra coisa, né? Da escrita dela. Tinha uma coisa meio até na orelha, né? Tá escrito que quer ver? Tem uma palavra aqui que me fez lembrar muito os escritos dela, alguma coisa da natureza, enfim. Mas sempre eu pensei nela muito falando nesse contexto, né? Uhum. E aí, de repente, eu me espanto com os textos muito fortes, com uma Laura pegando um cara que está jogado na sarjeta, com um vazio de um diário, que de repente esse diário se torna vazio, né? E você fala, meu Deus do céu, que vazio, né? Que a página fica em branco depois de uma cena muito forte, né? Então, assim, foi uma surpresa muito gostosa, né? Muito forte, porque teve uma ressonância, né? Com aquilo que me toca, né? Me fala, né? Me afeta. Uhum. Aí tá uma coisa, né? De lindo. Vou ser vulgar, ó. Livro da Ju, gente. Comprem um livro da Ju. Tá sim, e eu achei legal isso que você falou, né, do ritmo, isso também é uma coisa que me chama a atenção, é uma certa fluidez nos textos,
E quando a Ju veio pegar, a gente fez um papo assim, né, Ju, que eu tava assim, mas se você fosse falar para mim sobre o que é teu livro, né? Imagina que a gente não se vê há um tempo, então você me encontrou na rua, e aí você vai me contar, caramba, Edu, eu acabei de lançar um livro. A pergunta mais óbvia que eu vou fazer é, pô, Lu, Ju, que legal, e sobre o que é esse livro? E aí ela, e como que é, Ju? E eu lembro que a gente estava falando, você estava me falando um pouco dessa ideia, né? Que são personagens em situações. Opa, deixa eu mutar aqui, peraí. Aí, pronto. Então, Ju, e aí você estava me falando, né? Que são personagens que chegam nessa situação entre um certo vazio, entre um prosseguir ou não. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, daquilo que a gente conversou. Você quer que eu fale aquilo que eu não soube de responder na hora, né? É, mas que Então, meio que eu respondeu continuo... muito bem. mas não sei, eu já escrevi, me diz aí sobre o que é, né? Mas brincadeira. Eu falei para ele, né, ele falou, o que é? Eu falei, são contos. Juliana, não é disso que eu te perguntei. Sim, então, sei lá, vamos pensar um pouco, né, refletindo sobre isso. Eu acho que tem o título fala um pouco, né, o canto pela pele, porque tem um pouco essa sensação, né, de que, sei lá, no nosso tipo de vida, né, nesse modo de hiperprodutividade e virtualização também, essas coisas, a pele se tornou um órgão meio obsoleto, sabe? Assim, como quero dizer, o sentir é sempre um problema, é cansaço, é conflito, sempre precisa eu tenho essa sensação, né, que há uma busca por um anestesiamento, assim, disfarçado de um cansaço absurdo, mas que a gente vai se perdendo, né? Esse sentido. Tem uma vez eu ouvi, na verdade, no meu parto, isso, né? Um dos partos que eu fiz, na verdade, é que dor é diferente de sofrimento. E na hora, obviamente, eu quis matar a pessoa que estava me falando isso, né? Mas depois fiquei pensando sobre essa questão e ficou forte mesmo, como nesses processos de criação, assim, eles exigem que a gente a gente tire nessas armaduras identitárias que a gente usa no dia a dia, para ir no mercado, para uma reunião, para trabalhar, pegar a criança na escola, e fique num estado mais hipersensível, acho que, sei lá, como um marisco que tem que tirar a concha e fica só com aquele corpinho que é permeável, sabe? E para poder ser afetado e modificado. E é claro que isso dói, né? Muitas vezes dói. Mas também é maravilhoso, porque é a partir disso que a gente consegue construir outras coisas, se compor com outras pessoas, com outras relações, né? Que a gente, sei lá, cria diferença. Outra maneira de viver, outros valores, outras percepções, ou expande, pelo menos, as do dia a dia, né? Então, acho que o livro é um pouco sobre isso, sobre essa necessidade de reavivar a pele, de reconstituir um pouco essa pele. E um pouco o procedimento, né, como a Dé falou, às vezes forçando os limites. Então, vários desses contos trazem personagens que estão no ápice desse anestesiamento, no ápice desse vazio, e em situações difíceis, né? Tem violência, tem morte, né? Aquelas coisas. Mas como assim, como se pela ficção, se a gente pudesse forçar a pele, sabe? Pelas fronteiras, para calejar mesmo, uma coisa assim. Então, chegar o mais próximo possível do aniquilamento, sem que isso signifique um real aniquilamento, um aniquilamento absoluto, porque a partir daí pode ter espaço para transformação e para contato de novo, né? Porque a pele dói, mas também é onde o prazer se instaura, né? Então, acho que o livro, poucos contos são sobre isso, sobre essa tentativa de reavivar a pele e o sentir, de modo geral, assim.
É. Eu achei muito interessante o modo como você vai compondo quase fotografias dos personagens nesse momento, ou nessa situação, ou nesse contexto. Dé, Eu poderia oi? falar uma coisa sem enxerida? Posso falar uma coisa? Claro. Tem que levantar a mãozinha, né? Mas eu não sei como faz isso, porque como eu sempre estou no comando, Ah. Tá eu nunca difícil, hein, levantei você mãozinha. superar tá difícil você passar esse bastão, hein? Meu Deus do céu. Vamos trabalhar isso aí. Nunca levantei a mãozinha. Oi, Edu, Carol, como que tá aí, meu Deus, em Portugal? Olha que beleza. Deve estar super noite lá, deve estar. E aqui, né? Isso é o amor, né? Coisa linda. e Edu, Ela e você tá. esqueceu de gravar o começo? Carolzinha, desculpa, beijo também daqui. Esqueceu de gravar o começo. Aí você também vai ouvir. Eu dei motivo. Olha Vai ter lá. motivo, Edu. É, meu Deus. Ai. Mas deixa eu falar uma coisa do livro da Ju, assim, para quem não leu ainda, né, que está aguardando, e eu também não, mas eu conheço a literatura da Ju, e uma das coisas que eu acho, assim, gente pôde ouvir esse texto, a Ju, os textos que a gente ouve dela são textos sérios. Ela tem uma postura séria. A literatura dela é séria. E eu acho isso incrível. Ela faz uma literatura séria. Então, quando você está diante de um texto dela, você está diante de uma situação que se apresenta. A literatura é apresentação, não é representação. Uma situação se apresenta, mas tem ali um olhar que eu acho que às vezes que é muito importante na literatura, que é e aí, né? O que a gente faz a partir disso, né? Eu acho que ela coloca isso para gente, né? O que a gente faz a partir disso que se apresenta? Então, eu acho extremamente sério. Eu acho que a Ju, o corpo, né? O canto da pele é uma coisa muito bonita, que eu vi isso acontecer, como ela saiu desse mental, que era uma coisa que era desconectada do corpo, e ela trouxe a racionalidade para o corpo todo, sabe? Então é uma literatura muito forte, porque ela é muito incorporada, mas o corpo inteiro pensa, sabe? É isso que eu acho interessante. O corpo pensa. O corpo também é razão. Não fica aquela coisa desconectada do mental, só abstração. Então, é muito bonita essa literatura da Ju. Eu acho que ela. E é muito curioso, porque, como eu também posso dar spoiler, né? Porque eu já participei da banca dela, fiz agora, ela vai lançar outro livro, gente. Olha, ó, vamos guardando dinheiro aí, porque tem mais livro da Ju. E é muito curioso como ela vai trabalhar a ficção no texto acadêmico, vamos dizer assim, e lá ela brinca mais do que quando ela fez literatura. Quando ela faz literatura, ela é mais séria, e quando ela faz texto acadêmico, ela brinca mais. É muito legal isso, não sei se você já tinha se dado conta, Ju, mas é muito interessante. Pronto. Eu não tinha, não, mas faz todo sentido, é verdade mesmo. A literatura para mim é uma coisa muito. É mais sério até do que a teoria, do que a pesquisa. É real. E é por isso que eu fico encantada, né? Porque eu também acho isso. Eu fico brigando com a literatura o tempo inteiro, batendo nela. Então, você é minha parceira de bater na literatura. E eu achei interessante isso que você colocou, Gê, porque esse foi realmente, né, Ju, eu acho que dá para dizer que foi um procedimento seu como autora, no sentido de que efetivamente eu lembro de, ao longo do processo, você ter feito esse trabalho de pensar em de dar mais corpo mesmo, de fazer esse jogo de equalização entre o plano mental e a materialidade, inclusive, e eu estou falando aí inclusive de personagens. Então eu achei muito interessante a Gê falar justo disso, porque realmente a gente está aí num plano de procedimento autoral da Ju, né? Ju, você quer falar alguma coisa? Senão eu vou pedir para dela um trechinho agora do Matar Deus. Não, acho que não. Só isso que você falou é verdade, né? Como tinha alguns textos muito abstratos, né? Falou, pera, quem é essa pessoa? Dá um nome, vamos criar explícito, porque é isso, a personagem estava muito clara na minha mente, né? A figura, como ela aparecia, tal, mas não estava explícito no texto. E aí foi um processo mesmo de tornar isso mais presente.
Até porque é o processo de se mostrar, né? Do que a gente estava falando antes, de descrever o corpo da pessoa, o ambiente, tá tudo. Acho que foi tudo meio espelhado, esses processos, essas coisas, né? Mas vamos ouvir a Débora agora. Então eu queria que você agora lesse um trechinho para a gente, mostrasse o livro, né? Vamos então divulgar aí. Fala um pouquinho do seu livro, mostra. Vulgarizar. Vamos Eu adorei, vulgarizar. viu? Vamos vulgarizar. Então, esse é o livro, né? Aí, quando abre, eu conheci esse artista, o Flammarion, e eu gostava muito das obras dele, que eram uma coisa meio surrealista. Então, aí ele que fez a capa, só que a cortina era aqui, né? E aí o Edu que fez assim, né? Trouxe a cortina, que eu achei muito bacana, né? Então tem essa a mulher caindo, né? E como fosse, porque tem um conto que chama espetáculo, né? Depois eu tento achar aqui, né? Que fala a vida. E aqui a orelha e abre. Eu adorei as cores. A minha fotinho. E aqui. E eu gosto, assim, das coisas meio, digamos, rococó, um pouco do exagero. Então, eu queria uma capa, né? Assim. Então, eu vou ler. Dé, E- eu acho que eu acho que seria super legal você falar, porque essa capa é uma segunda, né? Então, isso é É uma legal, né? Você, segunda. esse conhecimento do corpo que te fez não aceitar a primeira capa, e a gente, né, foi super legal esse processo. Você quis uma capa, porque você não se reconheceu naquela capa. Acho que é super legal a gente saber um pouquinho disso aí. Isso aí foi um bafafá, hein? Mas Então conta você, Edu, vamos melhor, jogar senão eu não vamos vou jogar lenha nessa conseguir fogueira aí. falar. Aí você não Conta vou aí, conseguir Du, conta a contar, conta trabalheira que ela te você. deu. O caos. Eu não tenho coragem, porque aí já vai para um lugar que eu não vou falar, Não, é porque porque envolve você. esse livro teve um caos que foi o seguinte, porque é isso, né? Se a gente tá o tempo inteiro com essa história de dizer que um livro é um corpo, então a capa, num sentido, ela ocupa um espaço muito parecido com o rosto, de modo que eu acho fundamental que a autora consiga se reconhecer, consiga olhar para essa capa e falar, caramba, esse rosto é meu, esse é o rosto do meu texto. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque a gente tentou, e, gente, isso aqui é muito normal, tá? Então, isso é uma coisa que acontece. Às vezes fica chato, mas acontece, porque o que aconteceu? A gente conversou com uma artista, ela é uma ótima artista, inclusive, só que não bateu. A gente passou algumas referências, a Débora, ela tem essa identificação com a figura da boneca, né? Às vezes eu acho que a Débora até usa essa imagem da boneca quase como uma entidade autoral, assim, eu fico pensando, ela brinca com essa estética, tanto que é uma coisa que a gente vê aqui na própria foto aqui, da orelha dela. E aí, então, a gente foi para essa linha. Só que aí chegou uma boneca que não tinha... Eu lembro que a Débora olhou assim e ficou muito claro que ela não tinha esse reconhecimento, que não dava. O corpo não aceitou essa imagem, essa forma. E aí a gente, então, partiu para essa busca. E ela trouxe essa imagem linda, assim, e eu achei que, no fim, é um livro que eu percebi que ela ficou bem contente, e eu também fiquei contente de olhar no sentido de que, além de eu ter achado bonito, eu realmente consigo quase ver você. Inclusive, eu vejo agora uma ligação com a sua foto na orelha e com essa imagem aqui. Então, eu achei muito legal e achei muito importante ela ser essa autora que firmou, se firmou no processo, né? Porque eu penso muito que a autoria ela é uma construção, e quando eu vejo uma autora como a Débora fazer isso, se colocar e se colocar de uma forma honesta, foi tudo a partir de uma conversa de boa, mas bem honesta, bem sincera. Então é um processo muito bonito de ver e que eu tenho certeza que
que foi uma parte forte dessa construção da tua autoria, para agora você está falando, caramba, eu estou aqui, eu sou uma escritora e eu estou aqui com o meu livro. Pelo menos essa foi a minha impressão, né? O que você vai falar? Foi isso mesmo. Não tive o reconhecimento na boneca, porque eu queria uma coisa, né, mas eu chamo surrealista, mas nem sei se é uma estética surrealista, enfim, uma coisa mais surrealista, que fosse por uma coisa também um pouco essa coisa do nonsense, mas que trouxesse uma coisa, eu falava muito da colagem, né? Que era por conta do colagem de computador, que é essa coisa dessa tecnologia misturada com uma delicadeza das flores. Eu queria um livro assim meio menininha, mas que pegasse essa coisa meio que eu adoro, né? Dessas coisas de ciborgue, das coisas tecnológicas, que eu não sei mexer em nada, mas adoro, né? Eu até adoro ficar vendo, por exemplo, no Instagram, essa coisa de rave. Eu não sei o que eu fico vendo as raves, adoro vendo aquele povo dançando naquela batida que eles quase viram um robô, né? Então, eu acho que esse livro pegou isso, né? Mas pegou também um movimento, mas tem essa coisa meio de um robô, né? Delicado. Então, eu gosto. Gostei muito. E tenho que te agradecer por ter me dado toda a liberdade, né, Edu? E ter comprado essa batalha comigo, que eu sei que foi uma batalha. Mas foi uma boa batalha. Uma boa batalha. Tadinha, teve que escolher. Quem eu amo mais? Ela falou eu te amo para mim, já quando ela veio buscar o livro, viu? Pronto, falei. Porque você eu amo. Amo mesmo. Eu também. Eu escrevo aqui no livro, aqueles que eu falo, eu te amo. Dé, então eu queria que você lesse um trechinho para gente. Bom, eu vou ler um para sempre, né, Edu, te ferrando na vida, que é um livro, um conto, que o Edu se assustou muito porque eu falei, eu quero fechar com este conto. Eu quero fechar. Ele me ligou. Débora, mas por que esse conto? Você pode me explicar? Então, assim, ninguém se assuste, porque é um conto pesado, mas é um conto da questão do suicídio, mas no suicídio no sentido assim, morreu aquela pessoa, né? Essa pessoa que escreveu já não existe, né? Tem que vir outra. Então, você tem que fazer uma espécie de suicídio autoral para vir outra coisa, senão você fica criar artifício, sabe? Aí você fica sempre naquele artifício. Não quero dizer que você não vai ter um estilo, é diferente. Estilo e um artifício. Então, assim, nossa, aqui eu tenho artifício, vou fazer isso, sabe? Tipo, o pneu deles vai trapacear, né? Você não vai trair, você vai trapacear. Então, você tem que se trair para conseguir ir, né? Então, eu vou ler esse livro, esse conto, então você não fica nervoso, tá, Edu? Tá tudo bem. Tá e olha, vocês vão pegar e vocês vão ver a Débora pela última vez na vida, pela última vez se explicando antes de ler um texto. A gente combinou, né, Débora, que você ia se explicar pela última vez. Nem agora percebi que é isso a explicação. Então, ainda bem que eu estou gravando esse momento, porque é o último, hein? Tá, não vou mais explicar. Muito bom. Que ainda tenho vergonha dos meus textos, não posso negar. Então, vamos lá. Mas aqui é tudo família, né, Dé? Então, a gente está se fortalecendo todo mundo junto, é isso. É não, isso. Aqui eu tô é o nosso tranquila. Teste com a vida. Não estou nem tremendo. Aqui eu estou muito tranquila. Não estou de passagem, chama. Só posso falar uma coisinha? O livro é dividido em Gênesis, Cantigas de Ninar e Mortes. Então, esse é o último conto e é o que fecha Mortes. Não estou de passagem. Passam aqueles que não conseguem escrever sua história no momento que é. Passagem não é um será. A dúvida potencializada pelo medo. Então se justificam na afirmativa, estamos de passagem por esta vida. Pela presunção de terem a certeza daquilo que não podem ter, ampliam as mentiras com suas ignorantes certezas. Mas eu tenho o zap, a carta que define o jogo. Na mesa,
a constatação de que existem regras, mesmo quando o seu oponente blefa. Truco, ele dirá. Blefe, eu sei. O zap é meu. O que você me diz? Como agora, quando vejo numa postagem uma carta de suicídio. Serei semente. E desconfio que o suicídio é o blefe daqueles que afirmam que aqui, este instante, é passagem. O zap está nas mãos dos suicidas que puxam gatilho, que se jogam da janela, da ponte, dos que fazem o nó perfeito antes de destroncarem o pescoço. Estou aqui. Nos comentários, os amigos se despedem e justificam a morte violenta comparando a matéria orgânica do homem com poeira estrelar. Ninguém é estrela em vida e no jogo com a morte, o vencedor é o nada. Não faço nenhum comentário, não devo escrever. Um corpo morto não é uma estrelinha do céu e quando se comparam a elas, estão se apoderando de algo ancestral a vocês, ao suicida, e isso se chama arrogância. Se eu tivesse a coragem de não omitir as verdades, bastaria um enter. Me achato no meu próprio silêncio, quando não uso minha língua para gritar truco. Com o zap em mãos, Fico assustada com o blefe dos jogos, da vida, e como uma cobra, fico apertada em minha própria pele ao constatar no olhar do outro a repulsa quando falo. As incertezas são nossas virtudes. Jogue com as cartas que tem. Diante do constrangimento, enrolo a língua e a sinto tocar o meu céu da boca. Encontro as estrelas. Para não puxar o gatilho, deleto. Peço 6, eles 12. Grito truco. O zap era meu. O celular toca. Eu não atendo. Off, câmbio, desligo. Que força. Uau! Então, bom, eu vou começar perguntando para a Ju, então, Ju, como que esse livro, né, te afetou? Matar Deus foi fácil, eu queria que você falasse um pouquinho. A G eu já vi que vai querer falar sobre esse conto, então, G, vem na sequência. Sim. Então, a escrita da Gabriela, ela é de uma força, né, estrondosa, assim, é maravilhoso. Eu comecei a ler, abrir assim, à noite antes de dormir, e eu não consegui dormir até eu terminar o livro inteiro. É essa captura que o livro tem, assim. Eu tava muito sono. Mas, sabe, aquela coisa que você já tá meio pescando em cima, eu falo, não, eu vou acabar, porque eu preciso terminar, não conseguia parar. E acho que essa força, assim, dela vem dessa... É uma crueza, né, que aí... Não dá para não pensar mesmo no Arthur, que você tá tão emanada nele, mas, assim, e a crueldade no que ela tem de mais potente, né, porque ela vai desvelando, vai desfazendo esses blefes, né, como tem nesse conto que você põe, e aí uma coisa que eu gosto muito é o sarcasmo que você usa assim com uma maestria fenomenal e é muito gostoso de ouvir, é divertido. Tá numa cena terrível de uma angústia avassaladora e você ri, porque você consegue usar esse recurso do humor junto com o cruel, né, com o pesado. E outra coisa que eu senti muito forte também foi o tamanho da sinceridade da entrega na escrita, né? Porque a gente vai ler. Eu não gosto, você também não, que eu sei, né? Essa coisa de ficar colando a obra, a biografia, de uma maneira muito fácil e direta, mas então, não sei se é a sua vida ou não, mas a questão é que tem uma vida muito própria no texto, né? A ficção ela é tão incorporada, tão visceral, que você visualiza a pessoa. Né? O texto vai saindo, como se fosse saindo assim da palavra e fosse construindo as personagens, as situações. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz, muito grato de poder ler esse livro.
Foi essa a minha sensação. Acho que foi isso. Jerusa? Obrigada, Edu. Bom, eu também sou bem suspeita de falar da Débora sempre, porque a Débora também é uma amiga, a gente conversa todos os dias, né, Débora, pelo telefone. Mas eu gosto, agora pensando na Débora autora, eu pensando nela, eu acho que ela tem, assim, bom, eu acho que a Ju, ela falou tudo aí, quando ela fala da crueza, dessa crueldade, né, Nietzschiana, né, a Débora, Nietzschiana, e tanto que ela achou o melhor lugar para ela fazer isso, na literatura, né, porque quando ela fez isso na tese dela, na dissertação, todo mundo falou, tira esse negócio daí, porque ninguém vai querer te ler, você fica brigando com o leitor. Mas você tem que ter corpo para ler a Débora. Então, a Débora, ela, para quem ainda não conhece, que está aqui, né? Um monte de gente, 50 pessoas, eu não consigo ver as pessoas, estou ficando desesperada. Mas, para quem não conhece a literatura da Débora, eu diria isso, assim, olha, tem que ter corpo para ler, porque vai ter momentos que parece que ela está te expulsando, né? Ela está te expulsando, ela está te empurrando do texto. Então, assim, ó, você vai ficar se você for forte. Então, é uma literatura que ensina sobre a força, porque ela precisou ser forte, né? Então, isso eu acho que a Ju fala, o que é da vida dela ou não. Se é uma literatura que faz isso, que provavelmente bebe nesse corpo que precisou ser forte. E aí, é uma literatura que, de algum modo, também ensina a gente a isso, né? Ó, você permanece ou não, eu não vou ficar pedindo para você ficar, ao contrário, eu vou ficar batendo. Se ficar, ficou. Só que tem uma coisa interessante que não dá mesmo para saber o que é Débora e o que não é, porque é esse devir, né? Quando a Débora fala, tem coisas que em alguns momentos é a menina Débora, né? Tem a menina Débora que a gente imagina, mas assim, uma menina, ela não se perde, ela já está em outro lugar, né? Então ela está em outro lugar. Nesse texto, ela fala do suicídio, mas ela está em outro lugar observando e já julgando, né? Isso, acho que é aí, tá, Débora? Tem um negócio que você é bem julgadora, cortem as cabeças! Cortem as cabeças! Ela é muito assim na literatura, essa voz dela. E é maravilhoso, né? Você ter contato com essa voz também, né? Eu acho isso. O que você acha, Du? Não, eu acho muito bom isso que vocês estão falando, né? Do mesmo modo que a Ju falou que ela tem uma entrega, né, na escrita, ela mostra aqui para a gente que ela tem uma entrega na leitura. Inclusive aqui a Carolina está falando, né? Tem uma coisa que eu acho incrível na escrita da Dé, que ela coloca o leitor em outro patamar. Ela escreve e lê para mim sem medo de me fazer chorar, e eu a amo por isso. Então eu acho que nessa leitura fica muito escancarada essa força, né? Essa entrega também para a leitura. E uma coisa que eu acho, especialmente, eu achei interessante, Dé, que você escolheu justo esse conto, porque no começo, antes da leitura, como ela ficou falando muito sobre o que ia ser, ela também direcionou bastante a gente. Mas se vocês olharem esse conto no livro, ele é um tanto mais aberto, eu acho ele um tanto menos explícito, e inclusive eu acho que esse é o conto que mais dialoga com a capa. Porque a capa, eu acho que ela traz muito esse jogo. Quando ela coloca essa cortina, né, que dá esse aspecto meio teatral, meio ficcional, ao mesmo tempo essa pessoa caindo, então são flores e só que tem um muro, então existe todo esse jogo entre ficção, entre o que é e o que não é. E eu acho que no fim das contas esse livro, sem esse direcionamento ali, esse conto lido no livro, eu acho que ele dá conta de também trazer todo esse jogo, esse blefe que ela vai fazendo, essa ligação com o Zap, com o jogo de truco, essas idas e vindas, e isso também eu acho muito rico, né, nesse seu livro, né, que é uma coisa que aparece em outros contos, mas que aparece com muita força nesse conto em específico que você leu, e quer dar essa abertura, quer fazer esse jogo entre o ficção e real, entre o que é e o que não é, e essa, inclusive, eu acho uma forma bastante interessante de abordar um tema tão delicado quanto o suicídio, né? Aqui na fábrica, a gente acabou de ter
no mês passado, uma palestra performática incrível da Jerusa, também falando um pouco, dialogando com as poetas suicidas, né? A gente teve aí o Setembro Amarelo, então é um tema que assim, ele está aparecendo toda hora, são coisas que a gente tem falado sobre o tempo inteiro, e não é à toa, né? Porque a gente está vivendo esse momento onde o corpo está sentindo demais, né? Existe uma sobrecarga, existe muita coisa que tem acontecido, que está acontecendo, que provavelmente ainda vai acontecer. Então, o nosso corpo, ele, claro, ele vai fatigando, ele vai sentindo, ele vai querendo respirar e às vezes não é fácil. Então, eu não fico nada surpresa, eu não fico nada surpreso que esse tema esteja aparecendo em tantos lugares. E aí eu acho importante ressaltar que a gente aqui na fábrica, né, porque a gente dialoga muito entre as autoras, a gente o tempo inteiro vai conversando sobre essas questões, e a gente gosta muito de pensar isso com esse escape de respiro, com esse escape de ficção, para isso de algum modo se tornar uma potência, né, para a gente não ser engolido por essa ficção de morte ou de destruição, a ponto de chegar num lugar que o nosso corpo, então, não aguenta e, de fato, a história acaba. Não. Aqui, o tempo inteiro, a gente fica tentando encontrar essas linhas de fuga para continuar criando, para continuar deixando o desejo pulsar, para continuar, para seguir, para respirar, para ir mais um pouco, para criar mais um pouco. Estou muito feliz que o Igor está aqui. Oi, Jô, fala. Já sei que você quer falar. Preciso. Fala, Preciso. Jô. Acho que é importante também a gente falar disso mesmo, por quê? Porque a fábrica de cânones, e nós todos aqui na fábrica de cânones, de algum modo isso nasceu nas oficinas de escrita criativa. Então, de algum modo, todos nós somos educadores. Eu sou professora, né? Então, isso tem é uma coisa, é uma identidade que está colada na gente, né? Então, essa entidade autoral, a autora, a literatura, ela é uma zona de passagem, né? Ela é um lugar de passagem. Então, a gente não de algum modo, a gente está sempre, a gente não está como só somos escritores, vamos ganhar prêmios, vamos sei o quê. Aqui, não é isso que está comandando o nosso pensamento. A gente está fazendo literatura, a melhor literatura que a gente pode fazer, mas a literatura, colocando ali as nossas obsessões, as nossas fixações, colocando tudo no papel, mas a gente tem um espaço de diálogo. Então, a gente sempre traz esse diálogo, porque nós somos também educadores, professores, a gente está em outros lugares, a gente está na vida prática aqui. A literatura, ela não responde, ela não precisa responder por nada, a literatura é só uma pergunta, né? Então, a gente não vai encontrar respostas para a vida na literatura, a gente vai encontrar perguntas. Agora, aqui, na vida prática, nas outras instituições, que é o direito, que é a educação, que é a pedagogia, que é a psicologia, aqui tem as respostas, então, a gente está tentando fazer as respostas aqui. Então, acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem em mente, né? Então, por isso, para a gente, quando a gente coloca, né? Não é que a gente quer... quando a gente coloca o tema... Então, até isso que a Débora estava explicando um pouco. Olha, isso aparece na minha escrita. Aparece, ponto. Tá, mas vamos colocar ele em discussão, né? A gente sempre coloca ele em discussão, né? Porque essa entidade, essa linha, esse atravessamento, essa multiplicidade que nos atravessa e nos faz escrever e nos faz nos suicidarmos, às vezes, né? Num texto, embora eu não tenha achado isso no seu, quando você leu agora. Quando eu li agora, eu não vi isso. Eu vi que você estava ao contrário, né? Disso. Mas a gente tem essa necessidade? Tem, mas nós somos autores vivos, então a gente pode conversar sobre isso e refletir, né? Um pouco isso. Acabei. Sim. Débora e Ju querem falar alguma coisa? Senão eu vou falar do próximo assunto. Pode falar? Porque, gente, tem mais uma outra marca, né, que essas duas autoras trazem, então não é à toa que elas estão aqui fazendo esse lançamento juntas, e essa também me chamou muita atenção, que é que as duas tiveram um processo bastante alongado no tempo, né? O tempo foi um fator, assim, que para mim chamou muita atenção no processo das duas. Eu, por exemplo, estou escrevendo um romance já tem 5 anos, quase, e eu já estou me sentindo, assim, em desespero, né? Por tanto tempo, por tanta costura no tempo,
E a Ju, por exemplo, se eu não me engano, ela falou em algum momento que o Canto pela Pele, ele envolve textos que estão sendo escritos há 15 anos, e a Débora também, eu sei que foi um processo longo, acho que cerca de 7 anos, pelo menos. Então, eu queria que a Ju começasse, então, falando um pouco sobre isso. Como é que foi essa relação com o tempo, quanto tempo, e falasse um pouco disso, da feitura desse livro, desses textos no tempo. Bom, vou começar então. Eu acho, para mim, né, como foi acontecendo, acho que muito desse prolongamento se deu mesmo pelo que a gente estava falando de uma dificuldade em legitimar, né, a escrita literária mesmo. Ou legitimar, né, a minha voz, né, a minha criação. Até agora continua com difícil. E além disso, acho que uma coisa que, quando você pensa em tempo, eu vou mudar um pouquinho, mas a questão da temporalidade própria das ações que envolve criação, né? Que ela é muito diferente dos ritmos das ações mais cotidianas, mais prosaicas que a gente tem, né? Trabalhar, cuidar, sair, comprar, aquelas coisas todas da vida. E esse ritmo, que ele para mim, essa é a diferença, não é um outro espaço, é um outro tempo mesmo, que envolve, assim, né, é um lugar de contemplação, ruminação, silêncio, e né, não existe palavra sem silêncio. E no modo que a gente está organizado, a gente está vivendo, isso é absolutamente desvalorizado, né? Essa outra forma de tempo, essa outra forma de ação, é muito mais lida assim como perda de tempo, combinação, e aí vai, a depender da intensidade, né, vai sendo chamado, sei lá, desde vagabundagem, de egoísmo, de solidão, melancolia, depressão, até acho que o auge, que seria a loucura, o pré-suicídio, né, ou um alerta para um possível suicídio, uma coisa assim. Acho que foi a Margaret Atwood que falou, eu li alguma coisa dela, que ela falava isso, que quando ela começou a escrever poesia, ela percebeu e falar para as pessoas que ela escrevia, jovenzinha assim, ela percebeu que várias pessoas próximas dela vinham chegar para conversar, para saber se estava tudo bem com ela, se ela estava deprimida, se ela estava pensando em se matar. E aí ela foi discutindo isso, como tem essa imagem, né, da poeta, da escritora e do escritor também, que está fadado ao aniquilamento, que é o sofrimento absoluto, que é alguém que não consegue fazer parte do mundo, que não consegue estar com os outros, não consegue se relacionar. E então eu acho que parte da dificuldade em assumir o livro é porque você tem que se haver com essa imagem de autoria, com essa imagem de autora que é muito assustadora, né? E tanto que, assim, às vezes, né, inclusive as próprias pessoas que nos rodam, que nos amam, acham que é um lugar que a gente precisa ser resgatado, eventualmente, né? Ah, não, vem para cá. Não, me deixa um pouquinho, tá tudo bem. E então, acho que tem essa dificuldade em conciliar essas demandas mais reprodutivas, assim, da vida com essa outra, que são essas outras exigências de quando você está criando alguma coisa, quando você está pensando. E tipo, não estou falando de criação só puramente artística, não, né? Porque eu acho que a gente vai deixando de criar a nossa vida de todas as maneiras possíveis, nos relacionamentos que a gente tem, no modo como trabalha, como descansa, né? Como vive no modo de criação, assim, como algo descolado da vida. Esse é o problema, é dito como se fosse. E não é. O tempo inteiro a gente está a gente está criando, né? A gente está existindo. E é só isso, né? Tem esse lugar da criação é só onde o nosso desejo não está a serviço do outro, né? Ou da necessidade de outro. Então, onde o desejo, a opção pode transbordar, encontrar um dizer aí, para fazer o meu professor de psicanálise. Então, para mim, tem essa coisa, conseguir validar esse tempo
como válido, validar como válido, mas assim, não, e como falta, né? Não como falta comigo, ou falta com outro, ou falta com alguma coisa que devia se estar fazendo. Então, foi esse processo de poder respeitar isso e entender. Sim, isso, aliás, é muito importante, não é pouco. Uhum. Eu acho muito legal isso que você coloca, dessa diferença dos tempos, e de como às vezes é difícil, né, para alguém, para uma autora, para um autor, para parar de usar o tempo com essas atividades que parecem funcionais, que parecem que funcionam, ou que fazem sentido, que levam a alguma coisa, para fazer algo que, num sentido, é tão abstrato quanto, tá, eu vou ficar aqui escrevendo. Porque talvez esses escritos, eventualmente, em algum momento, talvez culminem, sei lá, num livro, ou talvez em nada, ou talvez fique tudo ali na minha gaveta. Então, eu acho muito interessante quando você traz esse contraste, né, e que muitas vezes se torna uma dificuldade, e que me parece que elas são parte também dessa construção da autora e do autor, né, porque eu acho que a maioria das pessoas que escrevem, é muito raro alguém que consegue sequer, pelo menos falando por mim, que sequer consegue almejar algo do tipo, eu vou viver exclusivamente da minha escrita autoral. Então, isso automaticamente já coloca a gente nesse jogo de tempos, né, e de legitimar, ou de legitimação, ou de conseguir fazer, ainda que não tenha a legitimação necessária, né, é realmente um embate, mas que, ao mesmo tempo, eu acho que num caso como o seu, talvez o da Dé também, dessas pessoas que, então, quando a gente consegue realizar, quer dizer, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas aí parece que, então, puxa, esse embate conseguiu servir para fortalecer a nossa autoria, né? E, afinal de contas, vocês estão aqui lançando o livro de vocês. Dé, eu queria, então, que você falasse um pouquinho disso, do teu livro aí no tempo, como é que foi esse processo. Foi um tempo longo. Tinham contos que tem mais de 7 anos, né? Que eu já escrevia antes de entrar no Vera, tal. E eu acho que a escrita, ela tem muito a ver, assim, quando você escreve, né? Tem muito, para mim, né? Ela tem muito a ver com essa coisa da respiração, de uma coisa na garganta, né? Depois que você escreve, eu acho que aí tem a ver com a digestão, né? Com essa coisa assim, muito lenta, né? Isso para cada um. E eu acho que essa digestão, ela te dá uma... Para mim, era fundamental por uma questão de segurança mesmo, porque eu não queria colocar um livro, porque vamos combinar, assim, né? Assim, a gente tem, que nem eu falei, tem da Cecília, tem, enfim, né? Então, assim, tem a Mauro, tem um monte, né? Daquilo aí você precisa colocar o mínimo de um tempo para aquilo para amadurecer, que nem uma planta, né? Você vai plantar, não vai dar a jabuticaba de cara, né? Se você quer acelerar o processo de algo, provavelmente não é mais o algo, né? Vai ser uma outra coisa que não é aquilo que você queria na origem. Então, eu acho assim, para chegar àquela origem do que você queria, é muito necessário esse processo da digestão, né? Então, de você encontrar o texto e falar, nossa, tá ruim, né? Não, aqui tá bom. Aí passa mais um tempo, você vai falar que tá ruim. Depois, né? E ir voltando e fazer toda essa cartografia assim do livro mesmo, né? Até, por exemplo, esse era um outro livro, né? E aí eu desmembrei todo outro livro e acabou virando livro de contos, né? Se eu não tivesse dado esse tempo, falasse assim, nossa, o livro está pronto. Pronto, está pronto. Eu teria feito um livro que seria para um outro, que não sou eu, né? Então,
E assim, é que nem, e o tempo ele vai se estender dentro desse livro também, no sentido que eu não sei o que vai ser desse livro é, daqui a um tempo, quando eu abri-lo, né? O que eu vou sentir? Então, talvez seja um outro livro, né? Então, esse processo é um processo meio infinito dessa digestão. Agora, tem uma hora que você tem que falar, agora deu, né? Porque senão é isso que eu falei, ele é infinito, né? Pode ser que daqui a um tempo eu falei assim, nossa, ele ficou legal, por que eu fiquei tão insegura? Ou eu falo o contrário, né? A gente não sabe isso, a gente vai... O que eu posso dizer, assim, que o tempo foi fundamental para a segurança, ele foi fundamental para eu enxergar o além do próprio texto, né? No sentido assim, o que esse texto tem a ver no livro, não mais comigo, né? Vocês perguntar, você parar e chegar num tempo que, tipo assim, você quase mesmo desaparece, né? E fica o livro, fica o texto, aí você consegue montar esse quebra-cabeça. Agora, quando você está muito, né, ainda mastigando a comida, não dá. Eu acho que é isso, Edu. Legal. E o seu livro em específico me chamou muita atenção, isso que você falou me chamou muita atenção no seu processo, porque, gente, quando quando eu recebi os originais da Débora, o livro ele tinha um outro nome, se eu não me engano era Ossário, não é isso, Dé? Ossário. E ele se parecia com um romance. E ela começou, conforme ela foi se aprofundando nesses originais, ela foi fazendo um processo de torção que eu falei, meu Deus, parece que ela vai quebrar esses ossos e o que vai acontecer nesse processo. E, de repente, saiu esse livro de contos, assim. Então, foi um contorcionismo, assim, um mergulho que me chamou muito a atenção, né? Foi um processo assim de realmente mexer muito no corpo. Então e nesse sentido também porque muita gente falou em força, né? Falou na força dos seus escritos, na força da sua leitura. E eu fazendo esse projeto junto com você pela leitura afetiva senti isso, um movimento que te exigiu muita força, porque o que era um corpo que se apresentou com o nome de Ossário, como um romance, com uma cara de romance, de repente virar um livro de contos, assim. E eu achei que você conseguiu direcionar e materializar essa força muito bem. Então, não é à toa que a gente está aqui. Gente, eu queria, então, aproveitar que a casa está cheia e abrir um pouco para vocês, se por acaso alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Jerusa? Então, o pessoal tá pegando, enquanto o pessoal tá pegando coragem, eu vou falar uma coisa. Vai. Mas, sabe quem tá aqui? A Duda. Aí eu acho que a Duda, porque eu e você fizemos a orelha da Débora. E nós dois fizemos a orelha da Débora e a gente fala o tempo inteiro. Mas a orelha da Ju foi a Duda que fez. A Duda fez a orelha da Ju para o Canto pela Pele, perfeito. Então, Duda, se você estiver aqui... Então, mas eu tô apresentando ela, mas antes eu vou falar uma coisa. Então... Duda, só um minutinho, só para eu aproveitar um gancho. Vai lá, Gê, por favor. Que eu super admiro a Duda. Mas eu vou aproveitar uma coisa que a Débora falou, que eu acho que é super importante, que é esse tempo, né, necessário, porque eu, assim, nesses anos todos, sei lá, 10 anos dando oficina de escrita criativa, o que eu sempre vejo que aparece, assim, as meninas quando aparecem, mas eu falo meninas, mas tem menino também, mas eles entram nas meninas, são pessoas que às vezes já publicaram seus primeiros livros e até finge que não tem livro, sabe? Tem até um horror daquele livro, sabe? Deixa de lado, não conta para ninguém, tem vergonha. A gente já teve, né, Du? A gente já teve pessoas
que, assim, simplesmente a gente descobriu, na hora que o Du estava fazendo o livro, ele descobriu que a pessoa tinha um livro, uma puta de uma pessoa incrível, maravilhosa, que ela queria mudar o nome até para ninguém saber que ela tinha um livro. Mas por quê? Porque as coisas, elas vão muito rápido, né? A gente precisa dar esse tempo, porque isso que as meninas fizeram foi ótimo, né? Nesse tempo onde está maduro, porque você vai olhar, a Débora falou isso, né? Eu não sei como vai ser quando eu olhar mais para frente esse livro, né? Aí que tá, quando você faz esse trabalho de amadurecimento, que nem ela falou, você vai olhar para ele sabendo que ele era aquilo que ele tinha que ser naquele momento, que aquele corpo, você construiu aquele corpo de resultado de muita coisa, mas você desabita o corpo, né? Isso que eu achei bonito que a Débora falou, você desabita, né? Alguma coisa assim, você falou, né? Porque você deixa esse corpo literatura para ser habitado por aquele que vem. E é muito bom, porque esse corpo de literatura, ele não é um corpo mais... E aí eu volto no da Ju, né? O canto pela pele, né? A literatura, ela é uma pele flexível. Ela é flexível. Então, aquele que vai habitar, de novo, o seu corpo, que você deixou, né? Você como uma ninfa, você saiu daquela casca e deixou a casca ali. E aí essa vai virar uma membrana flexível, cada leitor vai vir e vai habitar, e essa pele de literatura vai se moldar o corpo dele. Não é ele que vai se moldar o seu corpo mais. É a sua literatura que vai se moldar o corpo do leitor. Muito bonito isso. Eu acho, gente. Alguém deve ter falado isso, eu devo estar reproduzindo. Mas é lindo, né? Duda, só para dar um tempo para você refletir e vir assim, cheia de coisas legais para falar do livro da Ju. Boa noite, gente. Vocês sabem que eu fui bem pega de surpresa aqui, né? Mas eu adorei. Eu adorei. Eu queria fazer um comentário antes de começar, né? Que é parabenizar a editora, as autoras também, mas por esse cuidado, por esse lançamento tão bonito, né? Tão gostoso isso de poder... Algo que vocês falaram, né, que está lá no Instagram do livro como corpo, né? E de poder cuidar desse corpo. Eu acho isso cada vez mais importante nos tempos que a gente tem vivido, então parabéns. Muito bonito isso e obrigada pela surpresa também. Estou aqui nervosa, mas enfim. Escrevi A Orelha, da Ju, né, e eu e Ju somos amigas, a gente se conheceu no mestrado, e desde então a gente começou a ter uma amizade que passou e passa muito pela escrita, né, isso de compartilhar textos, de acompanhar processos, não só a escrita acadêmica, né? Lembro um dia que a gente estava na sacada de casa, tomando cerveja, conversando, e daí a Ju disse que tinha escrito um texto, e daí a gente, querendo ler, nunca tinha lido nada da Ju. E é um texto que está nesse livro, né? Agora eu não me lembro o nome, porque eu não estou com o livro físico ainda, mas estou aguardando a dedicatória da Ju. Mas é um texto que ela fala sobre a feitura de uma torta, algo em família, assim, e foi um texto que de cara me arrebatou. Então eu estou contando isso porque isso tem muito a ver com a escrita da Orelha, né? Como foi para mim escrever. Foi acompanhar esse processo da Ju de se vulgarizar por meio da escrita, né? Que é esse lugar de potência e também um lugar de cuidado. Eu acho que poder se vulgarizar cuidando é algo que aparece muito nesse processo de publicação, né? E essa coisa da pele, do corpo, o livro da Ju é um corpo muito vivo, foi para mim, foi um corpo que avivou o meu. Eu me lembro que quando eu escrevi, eu até comentei com ela, assim, ela tinha me dado, falou, tantos dias mais ou menos, pode ser. E aí eu tava lendo, e aí eu queria parar para escrever, e aí eu fazia anotações, e quando eu fui ver, tava assim um texto, eu nem sei se eu contei isso para ela, tava um texto Frankenstein, eu falei, gente, o que eu faço? Eu preciso entregar isso para ela, e não tá numa forma, né? E eu tava com essa preocupação, porque o livro me movia tanto, que eu sentia a necessidade de conversar enquanto eu lia, né? Eu lia e daí eu anotava, e daí ficou um Frankenstein, assim, cheio de remendos, né? E hoje, pensando, eu falo, puta, que bonito isso, né? Que foi o que o livro moveu mesmo. Depois eu organizei, fiz algo, né? E daí vieram outros Frankensteins, assim, que foi um texto que depois a gente mudou.
para caber na orelha, né? Isso de não caber também, eu acho que tem algo muito de não caber, e eu estou aqui tentando conter emoções enquanto eu falo, porque a Ju leu um texto que me mexe muito comigo agora, que foi esse texto do sonho, né? Que ela conta do sonho, agora acho que é Muda o nome. E eu fiquei muito emocionada, muito tocada, assim. Tava aqui, ainda bem que eu tava com a câmera desligada, tá em prantos aqui. E aí foi muito, tá sendo muito intenso, tô sendo muito atravessada, mas acho que é isso, não sei se eu falei, mas foi um processo de muita alegria para mim. Foi um livro que me trouxe uma alegria selvagem de estar viva. Que legal. Eu agradeço muito a tua fala e, gente, a orelha que ela fez está linda, né? Então, ela está aqui no livro físico. E também foi o texto que a gente escolheu para deixar ali no site, né? Então, ali no site onde está o livro da Ju, o texto que está falando sobre o livro é o texto da Duda. E é um texto muito bonito. Ela fala de pele, ela fala de corpo. Então, eu achei que fez uma composição bem, bem bacana aqui com a Ju. Bom, e a Duda tem um livro lindo pela Urutau. Eu estava procurando aqui nas coisas, porque eu tenho 2 livros, um aqui em Laranjal e outro lá em São Paulo. Poemas? São poemas? São poemas. Ai, que Conta, legal. Duda. Como chama, Duda? Conta aí. O livro chama Desobrar-se, foi publicado no começo desse ano pela Hecatombe, que é o selo político da Urutau, né? Faz parte de uma coleção muito bonita que chama Coleção 1000 Tons de Escrita LGBTQIA+. Então, são de autores LGBT, tá bem bonito, depois vale conferir lá no site. Que legal. Só escritoras ótimas aqui. Gente, então eu vou caminhando para a última pergunta, né, de hoje, que aí eu queria, então, ouvir da Dé, e aí, Dé, como que é, então, agora lançar, né, esse corpo para o mundo? Como que está sendo isso, esse processo de agora, então? Então, a gente fez todo esse trabalho, a gente materializou, e como está sendo, então, lançar esse corpo? Olha, se fosse para falar uma palavra, para mim é uma celebração, né? Uma celebração da vida. Então, mais do que um objeto comercial, um objeto... Ele é uma celebração. Sabe assim, quando você põe a cereja do bolo de uma celebração da vida, junto com os amigos, né? Com a minha família e com todas essas pessoas que me atravessaram, né? Que foram autores, né? Vivos ou mortos, os acontecimentos que aconteceram, acontecimentos que aconteceram é ótimo, né? Com os acontecimentos que eu tive na vida, com os encontros, com os desencontros. Então, eu acho que é isso, é uma celebração, né? Então, eu acho que eu fiz, eu sinto assim como eu estivesse numa grande festa, né? Uma grande festa, né? Não é um renascimento, não é nada disso, não passa por isso, né? Passa, eu acho, muito por você falar, nossa, tô aqui, né? Agora eu tô, né? Então, eu acho que é isso, uma celebração do agora estou. Bonito. E você, Ju? Como que é, então, colocar esse corpo no mundo, né? Materializar ele, a gente está aqui. Eu acho que eu estou sentindo uma coisa bem parecida com o que a Dé falou agora. Uma tranquilidade, assim, sabe? É uma coisa boa. E lembra, não sei se acho que eu comentei até com você que em algum dos livros da Helena Ferrante tem uma hora que a personagem fala assim, parecia que eu só existiria mesmo quando eu visse meu nome escrito num livro. E eu lembro que na hora eu achei meio...
me pegou essa passagem, né? Porque eu achei, por um lado, absurda, mas a hora que eu peguei o livro e estava escrito, eu entendi plenamente. É isso, sabe? Tipo, agora cheguei. E é isso. Ainda continuo achando que é meio absurdo, meio exagerado. Mas é isso é assim que eu estou sentindo nesse momento. Um aterramento, sabe? Uma coisa muito bom. E tá uma delícia, né? Tá aqui com todo mundo, o carinho de vocês é muito, muito feliz. Duda, não vou nem falar, porque você sabe que eu não falo muito essas coisas quando eu tô emocionada. Mas já pegou. Então, acho que é isso. Que legal. Tá. Feliz. Gente, então eu vou, mais uma vez, né, abrir a palavra aí para vocês, a casa continua cheia, então Jerusa vai falar alguma coisa, e quem mais quiser falar, sinta-se à vontade, e que a gente está caminhando agora para o final aqui do nosso lançamento. Gê? Patricinha Mel quer falar, né? Olha ela aí. Cadê? Como você Ela sabe? mandou mensagem. Eu vi a mensagem. Eu sei que ela gosta de falar. A Vi já falou antes de eu chegar? A Hermel tá no interior, mas num lugar que não pega muito bem a internet. Meu Deus. Por isso que, Meu Deus. mas eu quero então. parabenizar. Ih, coitado. Realmente não está pegando muito bem a internet. É para falar? Lá, Vivi. Fala, Paty. Não, eu quero, eu tô, é sempre uma emoção muito grande ver autoras tão potentes, tão com uma intensidade que eu admiro assim, e eu sinto que são corpos que abrem meus corpos, como foi dito, né, oh meu Deus, socorro, a minha colega de mestrado também. Mas, enfim, gente, está muito ruim a minha internet, eu não vou me desdobrar aqui, mas eu sei que eu estou muito emocionada e parabéns para todos, viu? Esse é um lançamento maravilhoso. Eba, obrigado, Paty. Vivi, quer falar? Eu queria falar uma coisa, isso de demorar tanto tempo e tal. Eu escrevi já um livro, eu vou publicar o meu segundo livro. E eu lembro que, num determinado momento, o editor falava para mim, não, deixa mais quieto, deixa na gaveta, fica mais tranquila. E aí chegou um determinado momento que eu falei para ele, não, eu preciso expor. Eu, há 54 anos, eu não expunha, eu tinha poemas desde a minha adolescência, e eu tinha uma dificuldade enorme de expor. Então, chegou um momento que eu falei, eu sei que não está perfeito. E, inclusive, eu quero que justamente essa imperfeição também apareça. E eu falei, não, eu vou editar agora. E a gente lançou o livro. E eu lembro que uma vez eu fui em algum lugar e eu ouvi um autor, eu li sobre um autor famoso, que eu não lembro quem é agora, que ele escondia um primeiro livro, né? E eu achei aquilo tão absurdo, eu falei, nossa, mas é muito arrogante, porque é uma coisa que você fez e a partir desse primeiro, você vai crescer. Enfim, porque você vai depois ler. É claro que quando eu pego esse meu primeiro livro hoje em dia, eu olho e falo, nossa, olha, né, nada a ver isso, mas aquilo foi um princípio, precisei aparecer, me colocar, sabe, assim, me expor, me divulgar. Então, é isso, é interessante também isso. Para mim, e talvez para algumas pessoas, seja importante esse se colocar, porque senão eu ia ficar eternamente na gaveta, eternamente, se eu não naquele momento não tivesse a coragem de sair e fazer, né? Era só isso que eu queria colocar. E que estou muito feliz por vocês duas, os livros estão maravilhosos e estou muito feliz de fazer parte dessa turma. É isso. Delícia! E logo vem o livro da Vivi! Logo vem o livro da Vivi. E eu acho muito legal... Posso só falar uma coisinha, Edu, antes? Pode, claro. Finalizar alguma coisa assim? Aí eu quero, assim, para mim foi
um encontro muito bacana com a Ju, sabe? E então, assim, eu me sinto muito feliz de ter encontrado ela comigo para o lançamento, sabe? Então, me deu muita segurança e o Flávio me trouxe o echarpe errado. Esse era para eu fazer uma performance, mas tem grilinho. E Vai ter da performance antes de terminar o evento? Não, a performance vai ser com os meus amigos que vêm hoje aqui, que você não vai poder vir, que você está longe. E aí, eu separei a roupinha da performance se eu tiver coragem. E é da Pi, até que está aqui. Pi, estou com ele ainda. Bom, enfim. Então, foi um encontro muito bom. Eu me senti... Então, isso me deu muita segurança. Assim, eu fiquei muito tranquila. Muito, não posso dizer, né? Dá um nervoso. Mas o tempo todo eu me agarrando na Ju. Inclusive, o convite eu usei da Ju, que ela escreveu sobre a senha do Zoom, porque eu falei, eu não vou conseguir escrever a mensagem. E eu incorporei o corpo da Ju, né? E isso é muito bom, essa troca, quando você tem aquela fraqueza e o outro te dá a força, né? Então, eu te agradeço, Ju. Eu vou falar que o convite eu peguei da G. Porque estava assim, impossível. Eu falei, eu preciso fazer isso. Mas estava muito difícil. Eu peguei, falei, eu vou copiar e colar. Eu mudei e tal, dei uma disfarçada, mas foi em cima do G. Mas é Não, isso. eu queria pegar o convite do Du, só que o Du fez em forma de imagem. Aí eu olhava lá e falava, mas que droga, eu tenho que copiar todas as informações, por que não fez um convite para copiar? A criação literária é isso, né, gente? Por É isso isso aí. a Vocês gente vai fizeram com o convite. Fala, Mas Ju. eu acho ótimo, né? Isso a gente poder, como a gente vai se compondo com as pessoas, né? E fica muito mais forte, muito mais seguro. Também estar com você me passou muita tranquilidade. E é isso, apesar de todo o nervosismo, né, que inclui, foi muito bom, é ótimo. Eu gosto, achei muito legal essa coisa da fábrica de misturar, de fazer as coisas, mais conexões, mais grupos, sabe? É muito... Eu estou descobrindo autores incríveis que eu não descobriria, e isso é muito, muito especial, assim, esse trabalho que vocês estão fazendo. Que legal, eu agradeço. Bom, então eu vou abrir para uma palavra final, quem quiser, G, as autoras, se vocês querem falar mais alguma coisa, senão eu vou partir para o encerramento. Se alguém que aqui estiver aqui, né, junto com a gente, quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Bom, então, né, eu vou falar só uma coisinha. Porque é muito legal, né? Eu tô vendo um monte de gente que eu não conheço, mesmo com uma tela só. Eu já vi a Maria Luísa, linda, super atenta, aqui com a gente o tempo inteiro, a Maria Luísa Correia, Fantin, uma que tá com Moto G Play, tá cansadinha, mas tá lá firme e forte, Dete, né? Fora a Duda, que eu já conheço, meu amor, Vivi, né? Eu vi a Débora, eu vi várias pessoas, a Dé minha, mas também a Débora da Arras, vi ela, vi a Júlia Bach, algumas que foram passando aqui, a Ju Pantin, Ana Marta. Então, quem eu não vi, receba meu beijo, né? E a Liane Capucci, né? Capucci. Então, eu vi algumas pessoas que foram passando aqui. Então, eu beijo todas vocês. Adoro esses eventos, porque posso conhecer gente linda, gente diferente. E recebam, quem eu não vi, recebam o meu beijo. Porque eu não me aguento, né? Quero beijar todo mundo. Só quero beijar, lamber, queria uma serpente, buscar. Du, obrigada, viu? Foi lindo. Obrigada. As autoras querem falar mais alguma coisa? Não? Só mandar um beijo para todo mundo, para você, Eba. agradecer muito você, a G, e todo mundo, meus amigos, enfim, é isso. Eu que agradeço, para mim é uma alegria, né, estar fazendo esse lançamento aqui com vocês. Tem uma coisa que vocês falaram algumas vezes ao longo dessa live, que é sobre essa questão, né, de olhar um livro anterior, às vezes o primeiro livro
e a gente não conseguir muito dar conta de lidar com ele, eu tenho a impressão que isso tá um tanto relacionado também com o processo, né, com a força do processo. Eu acho que quanto mais firme é o processo que a gente faz na construção de um livro, na construção desse corpo, mais chances a gente tem de lá na frente olhar para ele, e ainda que a gente fale, nossa, mas eu não escreveria assim, ou aqui tem coisas que eu não faria, mas olhar para ele com carinho, né, e com reconhecimento, no sentido de pensar, de ter essa tranquilidade mesmo, de falar, ele foi a potência que ele podia ter sido naquele momento em que ele apareceu, em que ele surgiu, em que ele foi publicado. Então, eu acho isso muito importante, né? O processo criativo, isso é uma coisa que a gente pensa muito aqui na fábrica. E, bom, eu queria, isso, dizer mais uma vez que eu estou muito feliz, agradeço muito a presença de todas e todos aqui, né? Uma alegria ver a casa cheia, vocês recebendo, né? Desse modo, essas autoras tão incríveis, os livros das duas, né? O Canto pela Pele e Uma Tarde Os Foi Fácil, eles estão disponíveis ali no site da fábrica e também com as autoras. E aí, uma coisa então que eu queria falar antes de encerrar é que aqui na fábrica a gente também tem pensado muito essa ideia de expansão da autoria, né? E o que está por trás disso é falar, caramba, a gente está lidando o tempo inteiro com autoras contemporâneas, que são mulheres, são autoras incríveis, são pesquisadoras, são mulheres que estão atuando na vida, que estão pensando, que estão pesquisando. Então, é muito comum a gente fazer conversas ou atividades, como a palestra performática da G, que aconteceu o mês passado. É muito comum a gente fazer coisas que trazem, então, essa expansão, né? A gente fazer coisas nas quais elas colocam o corpo dela e que vão além de simplesmente esse texto que está aqui impresso num livro. E o lugar onde a gente tem feito a maioria das divulgações e tudo é no nosso Insta, eu vou deixar aqui nos comentários, @Fábrica de Cânones. Então, também fica o convite para quem se interessar, enfim, para quem gostou desse lançamento e se interessar, dá uma olhadinha lá, porque lá a gente sempre coloca o que a gente está fazendo. Então, é isso, nós somos a Fábrica de Cânones, meu nome é Eduardo Guimarães, eu agradeço muito a presença de todas e todos, agradeço muito as minhas autoras maravilhosas, eu estou muito feliz que a gente concluiu esse processo, esse trabalho que foi de tanto tempo, e agora a gente chegar nisso, né? É uma alegria grande mesmo. E é isso, minha gente, boa noite e até a próxima. Beijos. Boa noite, queridas. Linda. Boa noite, parabéns. Boa noite, linda. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Tchau, obrigada. Viva! Parabéns, Boa noite a Ju. todos. Obrigada, Pib. Lulu da UD, minha afilhada. Helena, né? Ai, Helena, pelo amor de Deus. Agora eu não quero sair. Olha que coisa. Helena e Pituca. Heleninha, Pituca. Parabéns, queridas. Beijos. Tchê, você tá linda de vermelho. Quem tá linda de vermelho que eu não tô vendo? Eu falei você. Você, a Dé tá falando que você tá. Você sabe que toda vez que você põe vermelho, eu falo, meu Deus do céu, essa mulher arrasa. Maravilhosa. Muitos beijos, gente.